Olá, sejam todos bem-vindos ao Visioncast Podcast. E nós temos aqui conosco a participação do nosso amigo Tito de Jesus, um atleta do mundo do futebol. É um garoto que tem uma história brilhante, de muita superação. E nessa tarde ele vai contar um pouquinho da sua história. Então, meu amigo, está com você. Conta um pouquinho da sua história para a gente aí, para o pessoal que está nos ouvindo, poder acompanhar e com certeza se inspirar na sua história. Primeiramente, quero agradecer, João, pelo convite. É uma honra fazer parte, desse projeto lindo, que é o Visioncast, E a minha história no futebol, ela começou aos 9, 9 para 10 anos de idade, Eu ficava brincando muito, assim, de bola, e os meus pais perceberam esse desejo, no meu coração, começou a aflorar, e aí eles me colocaram numa escolinha. E dali em diante eu coloquei na minha mente que eu queria aquilo pra mim. Só que eu ficava um pouco dividido entre a escola, os meus pais queriam que eu estudasse, mas eu ficava querendo jogar bola, queria treinar, eu era muito determinado desde pequeno, eu sempre fui um pouco mais aguerrido. Então eu demonstrei para meus pais que eu queria aquilo ali para minha vida e falei para eles, bem novo, Falei, pai, quero ser jogador. Mãe, quero ser jogador. E eles aceitaram de boa assim, não? No princípio ficou rolando, teve aquela resistência, Mas depois eles aceitaram, me colocaram num projeto, Onde eu fui me lapidando, E assim, aos 11, 12 anos, eu comecei a ter eu comecei a ter um percurso na vida de futebol mesmo, assim, sabe? Sim. E deixa eu te perguntar, e durante esse processo, essa sua caminhada, em algum momento você pensou em parar, ou por exemplo, os familiares, amigos, que tem aquelas histórias, Pô, para com isso, procura uma outra profissão, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, e como que se isso aconteceu, como aconteceu e como você recebeu estas informações? No princípio não é fácil, as pessoas muitas das vezes elas não aceitam, Quando você tem um sonho, para eles taxam como loucura, Porque, como vocês sabem, o futebol ele é um mundo muito concorrido. Então, toda criança quer ser um jogador de futebol. Então, não é fácil não é um sonho fácil de ser realizado. Mas também como não, Vivendo um país tendo o grande saudoso Pelé como rei e tantas outras grandes personalidades, Zico, Ronaldo, Romário, tantos outros nomes aqui que poderíamos citar, Kaká, É meio que natural esse desejo. Temos muitas referências, quando se fala de jogador, Então, no princípio não foi fácil, porém eu coloquei na minha mente que eu queria e como eu sempre fui muito determinado, eu fui pra cima, Eu mostrei para meus pais que eu queria, de fato, eles também compraram a minha briga, e começaram a me apoiar, E assim eu comecei a trilhar, E passei por divisão de base, de alguns clubes na Bahia, como Bahia, Vitória, Ceará, São Francisco do Conde, que fizeram parte da minha formação. Eu tive, aos 16 anos eu vim para a Bélgica. Sim. Então, me parece que aí tem aquela questão que a gente observa que em todas as carreiras tem-se um plano de metas. Claro. Pelo menos eu vejo assim, você tem um plano de metas. Eu costumo ver em 3 etapas. Você tem as metas de curto prazo, você tem as metas de médio prazo e metas de longo prazo. Isso. Então você corre atrás, alcança aquelas de curto prazo que vai te habilitar para as metas, de médio prazo. Como que aconteceu isso? Essa tua caminhada foi assim mesmo? Qual os erros que porventura teve no meio do caminho? Que você falou, não, tenho que melhorar aqui, consertar aqui. Como que isso aconteceu nessa questão das metas? Você já, a partir de que idade você estabeleceu metas? A partir de uns 12 anos, 12, 13 anos, porque eu já estava inserido, em um clube de base, Sim. Como se fala no Brasil, e assim eu já comecei a ter uma rotina de um atleta, Porque eu acordava às 5, jogava. O meu primeiro clube foi o São Francisco do Conde, Era um clube do interior da Bahia. E eu tinha uma rotina já de acordar às 5, de 5, Eu viajava 2 horas por dia para ir, para voltar, no caso 4, Eu ia sair às 5 da manhã de casa, chegava às 8.
todos os dias, né? E eu fiquei nesse primeiro clube que eu fiquei um prazo de uns 3 anos. Essa questão de rotina que você falou é muito interessante. Quando eu estudo rotina, ou quando eu ouço algum teórico do autoconhecimento falar sobre rotina, como que funciona essa questão da rotina? É aquela coisa que se faz todo dia, se faz Todos uma os vez dias. por semana, Todos os dias. ou se faz eventualmente, se Não. der ou não der? Como que funciona a rotina para quem está nos ouvindo poder entender o que significa, assim, você estava falando, mas pontuar bem essa questão da rotina. Isso. A rotina do atleta de futebol é o quê? São os treinos semanais e durante o final de semana nós jogamos. Normalmente os clubes eles disputam campeonatos durante os finais de semana e durante a semana é como se fosse a nossa preparação. Então os meninos da base, normalmente eles têm esse treinamento específico, né? Que é o treinamento de lapidação, né? Sim, Que prepara a gente para o profissional. Entendeu? Então eu tinha essa rotina, eu comecei a ter essa rotina, né? Aos 12, 13 anos. E assim eu já viajava, né? Pra ir para este clube. E meus pais, eles compraram muito essa briga. Eles me ajudaram, eles viram que eu era um menino muito determinado e eu não ia desistir. Então, é duas coisas que você falou. Você falou em rotina, determinação Isso. e sonho. Então, eu já vi 3 coisas. Eu vi um sonho que nasceu no seu Meu coração, coração. a rotina e a determinação em fazer, Exatamente. né, em continuar. E teve o apoio da família, que é determinante. É muito Exatamente, importante a o apoio base. da família, essa base, né? Apoio. Esse apoio, A rede de apoio. esse acolhimento da família. Isso dá um gás para realmente continuar gente lutando, permanecer. Graças a Deus. E nessa rotina, quantas horas de treino no dia? Como que funcionava isso? Como que funcionava aquele período da adolescência de sair para brincar com os amigos ou não? Como que funcionava isso? Sair para ir ao shopping, para ir comer um lanche, alguma coisa assim? Para ir ver as namoradinhas? Como que funcionava essa rotina, né? Ela era muito intensa, horas de treino? Como tudo sucedeu? Normalmente o atleta de futebol nesse período ele não tem eu vou dizer como posso dizer, um atleta que tem uma meta definida, ele vai ter que abrir mão disso tudo. E é por isso que muitos dos atletas, né, que passam por base, né, eles não chegam ao profissional porque eles não estão dispostos a renunciar a isso. Porque o atleta por muito tempo, nesse período, nessa transição da adolescência para o adulto, normalmente é o período juvenil, é o período da base, você tem que estar ali muito focado, muito dedicado, né? Você vai ter que abrir mão de festa, vai ter que abrir mão de amigos, porque normalmente no final de semana nós jogamos, durante a semana nós treinamos, então nós não temos tempo muito para estar curtindo. Nós temos que estar focado em o quê? Em performar durante o jogo do final de semana. Então a gente está 100% voltado para aquilo ali. Então é uma vida de renúncia. É uma né? vida de renúncia. Tem que renunciar. Exatamente. Normalmente está muito centrado naquilo ali. Na verdade, os que têm, né, um objetivo definido e claro na mente daquilo que quer. Né? Sim, objetivo definido. Exatamente. Aí essa questão, tem um teórico do autoconhecimento chamado Napoleão Hill. Eu acho que você deve conhecê-lo, você já leu também? Sim. Ele diz, o Napoleão Hill, ele diz que essa questão da rotina, isso é importante criar uma rotina. Exato. Estabelecer essa rotina. Você tem que fazer todos os dias. Não precisa fazer muito num dia só. Às vezes as pessoas elas querem fazer alguma coisa, construir um projeto e elas pensam em fazer tudo em um único dia. Isso não vai acontecer. Não acontece. Então tem que se fazer todos os dias. É aquela coisa que repetidamente. Você tem que se treinar repetidamente, né? Treinar, você vai ter que se submeter àquele processo. Aí entra a palavra processo. Que processo é nada mais, nada menos, que nós falamos no mundo do direito, que é a minha área, que é um conjunto de fases. Exato. Então, até termos um processo pronto, nós temos um conjunto de frases que vamos construindo ao longo do caminho até chegar num processo pronto e acabado, até chegar numa coisa acabada, para dar um resultado. Então, a constância que gera o resultado, né? Constância. E essa constância, como que funciona? Dá vontade de desistir, um dia tá com dor de cabeça, um dia não tá com muita motivação, um dia tá frio, outro dia tá calor, como é que funciona isso? Dá para ceder a esses momentos do clima ou independente do clima tem que se continuar? Tem que se continuar. A constância, ela não... Eu costumo dizer que a motivação, ela vai quando você dá o passo. Nem sempre todos os dias a gente vai acordar motivado. Mas quando eu acordo
e vou fazer, a motivação muitas das vezes ela vem no meio do caminho. Sim. Nem sempre a gente vai acordar disposto a fazer. Tem dias que a gente acorda 100%, mas tem dias que a gente acorda 1%. Então aí prevalece a fé E a e a persistência, persistência. a Porque perseverança. a fé é a certeza de que você vai, como está escrito na Exatamente. carta, no livro filosófico que é a Bíblia, Exatamente. e de uma filosofia muito profunda, com autores mais diferenciados e das mais diferentes culturas. Então, lá na carta a Hebreus, capítulo 11, então diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam mas e a evidência das coisas que não se veem. Ou seja, então, primeiramente você tem na sua mente uma mentalização, você mentaliza algo, você estabelece essas metas, mesmo você não vendo-a materializada no mundo físico, mas você continua insistindo até alcançar aquele objetivo, até porque na sua mente você já tem a certeza. Então a fé é isso, você já tem a certeza no seu campo mental, no seu córtex cerebral, você já mandou para sua memória de longo prazo aquela informação e essa informação moldou a sua vida. Exato. E você é norteado pela fé, por aquilo que você visualiza alcançar, muito embora ainda não aconteceu, mas você tem certeza de que isso é a sua realidade. Então você vive por antecipação futura. Exatamente, né? Eu sempre vivi baseado na minha fé, né? E assim, a fé, como a Bíblia também fala, né? A fé sem obra, ela é morta. Sim. Então não adianta a gente ter fé e não trabalhar em prol daquilo que a gente acredita. Então, nesse sentido, as obras da fé seria o quê? Para que os ouvintes, né, os telespectadores, eles possam entender melhor essa questão, porque eu acredito que estão nos ouvindo e muitas pessoas serão impactadas e tirarão daqui lições importantes para a sua vida. Nesse caso, as obras da fé são o trabalho, né? A rotina de trabalho, né? É você trabalhar aquilo que você precisa melhorar, trabalhar aquilo que você precisava evoluir, né? No meu caso, eu sempre tive que trabalhar sozinho, né? Eu não tinha... Eu rodei em muitos lugares, eu tomei muitos nãos, eu bati muitas portas, então eu queria me superar. Em mim tinha uma voz que me dizia que eu era capaz, né? Acima de todas as coisas, então eu não deixei me governar pelas circunstâncias, né? Eu sabia que o trabalho em algum momento ele iria me devolver, fruto do meu esforço, né, diário. Então eu sempre coloquei na minha mente que eu sou capaz. Sim, você falou no início do programa que você teve a sua passagem no início pela Europa. Isso. Agora você já está novamente aqui na Europa, mas você teve aí nesse seu período aí de transição, nesse Sim. período de progresso, você teve uma passagem pela Europa, né? Como Sim. foi isso e como se sucedeu e até os dias atuais, como é que as coisas estão acontecendo? Aí eu estou sabendo que você agora... posso franquear aqui, né? Pode. Posso, né? Você agora tem a possibilidade aí, tá assinando um contrato aí na Ásia, e eu tenho acompanhado. E como que está sendo esse período, esse momento, como você está vivendo, como você está recebendo tudo isso? Eu acho que tem um tempo certo para todas as coisas, né? E na minha mente, eu sempre, como eu te falei aqui, eu sempre tive muito bem claro o que eu queria e que eu chegaria. Eu só me programei, eu trabalhei, eu vim para cá aos 15 para 16 anos, foi minha primeira vinda para a Europa e só passei 2 meses. Não foi fácil porque tem a questão da adaptação, né? Não é fácil você vir para um país que a cultura é diferente, o clima é diferente, né? Então isso tudo no meu primeiro momento, na minha vinda para cá, pesou muito. E assim eu me sentia sozinho, longe da família, longe dos amigos, e isso colaborou juntamente com a minha ida no clube que eu não deu certo, né? Eu fui para um clube, né? Eu fiz um teste e assim eu conheci um intermediário que estava me ajudando nesse processo, e assim a gente teve alguns problemas, né? Sim. E assim e a gente acabou que não conseguimos juntos. E eu acabei saindo do clube, né, que eu tinha ido, e assim eu decidi voltar pro Brasil, né? Uma decisão, possa ser que precipitada, né? Mas imatura, mas me fez aprender muita coisa, né? Me fez criar um pouco mais de casca. Eu vim pro Brasil, né? Analisei, refleti com minha família. Quando eu voltei para cá, quando eu voltei pro Brasil, eu consegui arranjar um outro intermediário, consegui voltar a jogar.
e assim depois retornar novamente para cá, para a Europa, né? Depois eu fui para o Brasil novamente, vim para cá, consegui retornar para a Europa pela segunda vez e assim eu já consegui jogar em um clube, não era um clube profissional, era um clube amador, mas um clube que, quer queira ou quer não, me deu uma estruturazinha para estar jogando, para estar ali atuando, né? Para estar sendo visto, para estar sendo notado. Até porque tem aquele ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então você tem que estar em evidência. Tem que estar em evidência. E assim eu fui jogando e assim as pessoas foram me notando. E o desejo aflorando, né? Como sempre. E assim eu consegui uma oportunidade para vir para cá, para Portugal. E consegui através de um outro intermediário. E foi na época do Covid. E aí, juntamente com essas situações todas de clubes fechados, por causa da pandemia e tal, acabou que não deu para eu jogar aqui, eu retornei para o Brasil. E estava descrente. Ali foi um momento que eu fiquei meio que desacreditado. O sonho, ele permanecia dentro de mim. Mas pelas situações... Mas pela minha visão humana, natural, assim, eu não estava vendo mais possibilidade de acontecer. Né? Só que baseado na minha fé, naquilo que acreditava, algo fazia aquele sonho ainda ressurgir. Se manter. E eu continuei, mas quando eu retornei para o Brasil dentro dessa época do Covid, eu não deixei nenhum momento de me preparar. Como eu já tinha uma mente que era voltada para trabalhar, já tinha criado um hábito. Eu já tinha criado esse hábito, eu continuei treinando, mesmo não vendo nenhuma possibilidade, né, em evidência assim, eu continuei treinando, continuei me cuidando, sempre fui de me cuidar, sempre gostei de cuidar do meu corpo, da minha saúde e tal. E continuei treinando, trabalhando firme, até que surgiu uma nova oportunidade para eu retornar para cá, para a Europa, para Portugal. E assim, quando eu retornei, no final de 2022, surgiu a oportunidade de eu retornar a jogar. Então, e foi nesse período desse seu retorno, dessa sua fase, que eu te conheci. Exatamente. E aí fica aqui uma curiosidade para os nossos amigos que estão acompanhando e nos ouvindo. É que eu, com a idade já de 54 na época, né? Acho que 54, já para 55. E Exato. 54 e estava aí, Para fazer 55. Isso. Quando te conheci. Eu não jogava bola. Passei a vida inteira trabalhando. Você conhece um pouco da minha história. Uma história também de muita luta, superação. Sempre estudando à noite, até a graduação em Direito. E aí o que aconteceu? Eu não tinha jogado bola, não sabia. E até que na ocasião, quando eu conheci você e nos conhecemos, e ali para brincar, eu falei, pô, se tem que brincar, se eu vou ter que participar do jogo aqui, como em tudo na minha vida, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. E aí foi na ocasião que eu falei, não, me ensina a jogar bola. Eu preciso aprender a jogar bola até para poder participar. E você me ajudou muito nessa fase, aprendi a brincar, não sei jogar bola, mas aprendi a brincar, eu não faço vergonha mais, já consigo fazer gols, consigo até dar uns dribles, e com a idade de 54 para 55 na época, 55 anos, hoje 56, e você me ajudou muito nessa etapa. Então eu conheci o teu perfil, o seu trabalho, né? Realmente o perfil de jogador, um trabalho, a sua persistência, treinos, é uma rotina. Então eu observo na sua vida isso, é rotina. Então tem que ter uma rotina. Exatamente. Jamais alguém vai conseguir chegar ao topo, chegar ao sucesso sem estabelecer metas muito claras e criar uma rotina, porque a rotina ela vai te levar à excelência, e a excelência vai trazer um resultado. Ninguém consegue vencer na vida sem rotina, sem persistir, sem ser perseverante. Exatamente. E aí, digamos, assim fazendo, abraçando a causa, entendendo que tem que se fazer um trabalho e fazendo-o afincoamente todos os dias, o resultado é inevitável. Ele vem. Porque o resultado o sucesso é fruto dos pequenos esforços diários. Exatamente. Então você faça todos os dias, repetidamente, você faz aquilo, repetidas vezes, você fica bom naquilo. Exato. E aí o resultado é uma consequência. É inevitável. É inevitável. Assim, eu tô passo a passo, né, alcançando os meus objetivos. Sim. E agora, né, tá em vias de ir para a Ásia. Tá vendo umas possibilidades, né, a gente tá avaliando. E graças a Deus, né? Eu sabia que meu momento chegaria. Mediante, eu acho que se existe de fato
semeadura e colheita. Eu sempre trabalhei em prol disso, então em algum momento da minha vida eu sabia, eu tinha essa convicção de que eu conseguiria, Que ia colher os que eu ia colher os frutos do meu da sua suor, do meu plantação. trabalho. Exatamente. Aí dentro disso eu costumo sempre falar assim, Tito. Hoje você está vivendo o resultado daquilo que você plantou ontem. Exato. Então, a vida que você leva hoje é resultado da semeadura que você plantou no passado. Exato. Não é verdade? Exatamente. Aí eu sempre falo assim, faça uma análise da sua vida, faça uma avaliação. Você está feliz com a vida que você está vivendo hoje? Aí, se sim, então você está no caminho certo. Continue plantando, porque amanhã você vai ver o resultado do que você está plantando hoje. Agora, se você estiver infeliz com o resultado da sua vida, com aquilo que você está vivendo, é porque a semente não foi boa. Então, plante uma nova semente, construa a partir desse momento um projeto de vida, um projeto de futuro, trabalhe nesse projeto de vida, estabeleça metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Por quê? Você tem que ter planos de meta atingíveis, possíveis, nada mirabolante, e aí você trabalha para conquistar as metas de curto prazo. Uma vez que você conquista essas metas, você vai para as metas de médio prazo. Isso. E aí, uma vez alcançadas as metas de médio prazo, você segue para as metas de longo prazo. Mas tudo isso só acontece às custas de um trabalho árduo, de um trabalho realizado todos os dias, com muito esforço, com muita renúncia, com muita dedicação, senão não há possibilidade de acontecer. Exatamente. Até porque a concorrência é muito grande, como eu já falei no princípio aqui. Futebol é muito concorrido, tem muitos talentos, né? Só que o talento só ele não te coloca, ele até te traz para a mesa. O talento ele consegue te trazer para a mesa, mas só o trabalho, o esforço diário que vai fazer você se manter nela. Sim. Porque talentoso no Brasil tem muitos jogadores, tem jogadores até melhores que eu. No meu bairro mesmo tem jogadores bem melhores que eu, mas talvez não tenha a mesma disciplina que eu tenho. Então é isso que faz, isso que difere, né? O jogador, os que alcançam, e os que não alcançam. Até porque a disciplina supera o talento. Supera o talento, exatamente. Porque o disciplinado ele faz todos os dias, porque ele sabe que tem o dever de fazer, ele entende que ele não é tão bom assim, e aí ele vai gerar uma excelência, porque ele vai se tornar bom. Né? Porque ele vai fazer repetidas vezes. E quem tem o talento, muitas vezes fala, não, eu tenho talento. Se acomoda, vou descansar um pouquinho mais. Não e busca aí, evolução. Não busca evolução, não consegue se sobressair na hora do vamos ver. Até porque tem um ditado que nós falamos assim no mundo do direito. Treino é treino e jogo é jogo. Exatamente. Então no treino é diferente, mas na hora do jogo aí é que estão mais preparados. No jogo vão que estão mais preparados. Até porque você vai estar, digamos ali, no tete a tete com pessoas que têm gana, pessoas que venceram, pessoas que se superaram, venceram a si mesmo. Exatamente. Até porque a grande questão é vencer-se a si mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. Exatamente. Essa é a grande verdade. Então você é o seu maior inimigo. A única pessoa que pode barrar o seu sucesso, que pode impedir com que os seus projetos sejam realizados, é você mesmo. Você mesmo. Ninguém mais pode fazer isso acontecer, até porque o comando da sua vida está nas suas mãos. Aí eu costumo dizer que Deus deu o comando das nossas vidas em nossas mãos e Ele dá a direção. Então nós temos o comando e buscamos deles a direção para poder seguir em frente e acertar. Mas isso não significa que vai ser fácil. Nunca será fácil. Não, é um processo árduo, é um processo doloroso, é um processo em que vai haver muitas vozes, né, vozes externas para tentar te paralisar, mas é como eu sempre digo, quem tem a convicção no seu coração daquilo que acredita, daquilo que você se empenha todos os dias para buscar, se empenha todos os dias para realizar, a pessoa consegue. Mediante a muito trabalho, mediante a muito esforço, né? A gente tem que eliminar essas vozes, né? Elas não têm poder sobre nós. A gente tem que se apegar a Deus, né? Porque durante a minha jornada foi a minha fonte de energia, é o Senhor. Né? E eu me apeguei muito a Ele, faço a minha parte e cada dia mais eu estou vendo aquilo que eu
como é Os que eu posso frutos dizer? Os frutos daquilo que eu da sua almejava, semeadura. da minha semeadura, exatamente. E assim eu tô colhendo dia após dia, cada passo daquilo que eu fui fazendo lá no passado, Sim. sabe? Então, dentro disso é assim. Então, tente de novo. Então, olhando para aquela câmera agora, Sim. qual é a mensagem que você deixaria aí? Uma mensagem para a gente tá encerrando esse nosso breve bate-papo. A Uma mensagem- mensagem aí para os jovens, os ouvintes, os jovens de meia idade como eu, que eu costumo falar que eu sou jovem há mais tempo. A mensagem que eu deixo para vocês é que nunca desistam dos seus sonhos. A Bíblia vai nos dizer que tudo é possível ao que crer, né? Então, nada é impossível, né? Para Deus, principalmente, se você acredita em algo, em que algo possa se realizar, dê o seu melhor todos os dias, lute incessantemente por aquilo, né? E você vai ver o fruto do seu suor ser recompensado. É isso. É isso aí. Então, deixa eu falar para você. Se você tem um projeto, você tem um sonho, então dê o primeiro passo. Exato. Siga em frente. Tente de novo. Aí você errou, você perdeu, tente novamente. Aí você, no meio da sua luta, da sua batalha, você sofreu mais uma derrota, tente de novo. Continue tentando, porque o segredo da vitória está em continuar tentando. E aqueles que vão vencer são aqueles que estão dispostos a continuar lutando até vencer. Não importa a sua condição hoje, não importa o meio aonde você está vivendo. Se você continuar tentando, se você continuar insistindo, a natureza que Deus estabeleceu, as leis, elas vão ser generosas com você e vai contribuir para que você alcance os seus objetivos e vai colocar na sua vida pessoas que vai alavancar o teu projeto e vai fazer com que você chegue ao topo, mas isso vai ser à custa de muito esforço, à custa de muita renúncia e de muito trabalho e trabalho árduo.